Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Mais um Periscope aí da Editora Armador, né? Quero desde logo aí agradecer aí a Editora Armador por esse privilégio de estar encerrando o Periscope, aí, esse ciclo de Periscope que vocês que vão fazer o concurso para delegado de Polícia Civil do Pará tiveram aí uma série de dicas com excelentes professores renomados aí que estiveram aqui no Periscope da Armador, trazendo dicas importantes para vocês, voltadas exclusivamente para o concurso de delegado de Polícia Civil do Pará. Tá? Então é um prazer estar aqui, agradeço ao professor Giovanni Moraes, meu querido amigo Giovanni, a professora Tassiana também, por esse convite, que eu me sinto honrado e por esse privilégio de poder encerrar então esse ciclo de Periscopes. Tá, pessoal? A Editora Armador aí que já vem se consagrando no mercado editorial, mais uma vez aí com essa parceria com os professores, os escritores, autores de obras, trazendo dicas para vocês. Tá? Para aqueles que não me conhecem, fazer uma breve apresentação, meu nome é Eduardo Fontes, sou delegado federal há 13 anos, professor de Direito Penal do Complexo de Ensino Renato Saraiva, estamos aí juntos no CERS, lecionando penal, inclusive o professor Giovanni, nosso querido PLGG, está comigo aí no curso do CERS, nesse curso específico de reta final para delegado de Polícia Civil do Pará. Tá bom, pessoal? Então, lembrá-los aí, então, que nós temos aí também um cupom de desconto de algumas obras hoje, para vocês que farão esse concurso. Então, nós temos aí 4 obras que a Editora Armador, ela separou para vocês com desconto especial de 20%, tá, pessoal? Desconto de 20% nas obras até amanhã às 8 horas da manhã. Quais seriam essas obras? Eu tenho 3 aqui comigo, porque eu não estou em casa, pessoal. Estou no Rio de Janeiro aqui, participando aí do trabalho da Polícia Federal no combate aí na segurança das Olimpíadas. Então não estou em casa, não estou com todas as obras. Então nós temos aí o Vadimé com carreiras policiais, está com 20% de desconto na promoção e até amanhã, então às 8 da manhã, no qual eu sou um dos colaboradores, aí a coordenação é do professor Giovanni, e sou um dos colaboradores. Essa obra aqui, ó, Delegado de Polícia, Teoria, Peças, Questões Comentadas, é do professor Giovanni com a professora Ana Cristina Mendonça, uma excelente obra, muito didática e que vai auxiliar vocês, sobretudo, aí nas questões da prova discursiva, não é mesmo? Então, essa obra já está também com desconto. Vadimé com carreiras policiais, essa obra Delegado de Polícia, Peças Práticas. O livro Temas Controversos de Direito Penal, que eu escrevo em coautoria com o professor Giovanni Moraes também, uma obra que tem recebido um feedback muito positivo aí dos leitores, tá? Eu agradeço aqueles que estão nos comunicando, nos contatando aí para falar sobre essa obra. Essa é uma obra que é voltada também para concurso de delegado, seja de Polícia Civil, seja delegado de Polícia Federal, em que nós reunimos ali aquelas questões mais controvertidas na doutrina, na jurisprudência, aquelas questões também complexas que costumam ser questionadas nos concursos públicos. Então nós reunimos e trouxemos para essa obra essas questões divergentes, complexas, controversas, e fizemos aí uma leitura bastante focada para concurso para delegado, bastante objetiva. É uma obra bem voltada para você que vai fazer concurso para carreira policial. Então nós indicamos ali, inclusive, aqui tem divergência, numa primeira fase, no concurso para delegado, você deve adotar essa posição, que postura você deve adotar numa segunda fase, ou até mesmo numa prova oral. Alguns concursos, como vocês sabem, exigem a terceira fase, que é a prova oral. Então esse concurso, essa obra é bem voltada para esse tipo de certame, tá certo, pessoal? Depois eu até vou mostrar uma das partes aí que nós vamos abordar na aula hoje, a gente comenta nesse livro. E o último livro que está em desconto é o item a item Delegado de Polícia. Essa é uma obra que eu coordeno com o Giovanni Moraes, e nessa aqui eu também sou autor na parte de penal geral, pessoal. Essa item a item, ela é justamente uma obra destinada para você que está nessa fase, véspera do concurso, e você quer fazer uma revisão geral de todo o edital. Então você vai pegar essa obra, ela tem item a item, o edital, ela é analisada por nós, professores, e você vai conseguir, numa leitura bastante rápida ali, porque ela é bem objetiva, ela traz ali a essência do que você tem que saber de cada item, então ela vai te ajudar muito nesse momento de véspera de prova. Tá, pessoal? Então esse é o assunto inicial.
Qual é o cupom de desconto? Vocês entram lá então no site da Editora Armador, www.armador.com.br, seleciona a obra que vocês pretendem adquirir e no cupom de desconto vocês colocam lá DPC, D de delegado de Polícia Civil, então DPC Arma. DPC Arma. Você não quer pôr a .40 na cintura? Então tá aí o cupom de desconto, DPC Arma. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos trabalhar então os dois institutos aí que nós falamos, desistência voluntária e arrependimento eficaz. São institutos que estão muito ligados, umbilicalmente ligados, mas para a gente entender bem na essência esses institutos, é importante a gente ter em mente aí o chamado iter criminis, que é aquele caminho que o criminoso percorre, não é mesmo? Que vocês conhecem. Então o iter criminis, pessoal, em geral, tá? Não é unânime, ele tem 5 fases. 5 fases. A primeira fase é aquela fase da cogitação. A segunda fase é a fase da preparação. A terceira fase, nós temos a fase da execução. A quarta fase, a consumação do crime. E para alguns, a quinta fase seria o exaurimento. Tá? Aqui, nessa quinta fase, existe uma certa divergência na doutrina. Vamos falar rapidamente sobre essas fases aí para a gente compreender, na essência, esses institutos. Então, a primeira fase é a fase da cogitação, é a fase interna, é a fase em que o agente está idealizando o crime, ele está pensando em praticar o crime, planejando o crime. Essa fase da cogitação, a pessoa ela pensa então em matar, pensa em praticar um estupro, pensa em praticar um roubo. Essa fase, pessoal, é um irrelevante penal. Tá? Por que não é punível essa fase? Aqui entra em cena o princípio daquele penalista alemão famosíssimo, aí o Klaus Roxin, o princípio da alteridade. Uma conduta ela só é criminosa, pessoal, quando ela atinge um bem jurídico de terceiro. Então, você pensar em praticar um crime, isso é um irrelevante penal. Você não está atingindo um bem jurídico de terceiro. Tá? Você pensar em praticar um crime, um pensamento por si só, por mais pecaminoso, imoral, antiético que seja, ele não vai ser punível. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase do iter criminis é a fase dos atos preparatórios. Aqui o criminoso, então, ele está se preparando para praticar o crime. Então, imaginemos aí um crime de extorsão mediante sequestro. A pessoa quer sequestrar um empresário e vai pedir resgate, exigir o resgate da família, condicionando a soltura desse empresário ao recebimento do resgate. Então, a construção do cativeiro seria, por exemplo, um ato preparatório. Em regra, os atos preparatórios não são puníveis, em regra, tá? Excepcionalmente, o Código, então, nós possuímos aí, o Código Penal tem crimes e temos crimes também em leis penais especiais, em que atos preparatórios são puníveis de forma autônoma. Por exemplo, um exemplo mais conhecido e mais citado pela doutrina é a associação criminosa, do artigo 288 do Código Penal. Na associação criminosa, é aquela em que 3 ou mais pessoas se reúnem visando praticar crimes. Essa simples reunião constitui ato preparatório desses outros crimes. Essa simples reunião já é punível pelo Código Penal, pelo legislador de forma autônoma. Então veja, o ato preparatório, imaginemos aqui 3 pessoas se reúnam para praticar diversos roubos a bancos. Essa simples reunião, que constitui ato preparatório dos roubos a banco, ela já é crime. Tá? Então é um ato preparatório que é punido de forma autônoma. Veja, há uma antecipação de tutela penal. O legislador antecipa a tutela penal. É o que a doutrina italiana denomina de crime obstáculo. Crime obstáculo, ela pune o ato preparatório justamente para tentar evitar que os outros crimes sejam praticados, os outros crimes mais graves. É óbvio que se esses crimes mais graves vierem a ser praticados, haverá concurso de crimes. Então, essa associação criminosa que se reúne visando praticar roubos a bancos, essa simples associação já caracteriza o crime de associação criminosa do artigo 288, ato preparatório punido de forma autônoma. Se os roubos a bancos efetivamente vierem a ser executados, aí, nesse caso, haverá concurso de crimes. Então, atos preparatórios, via de regra, não são puníveis, excepcionalmente são puníveis, a exemplo aí da associação criminosa, a exemplo no tráfico de drogas, por exemplo. A polícia, imaginemos que a polícia vai cumprir um mandado de busca na casa de um traficante e entrou na casa do traficante e não encontrou droga alguma, mas encontrou lá equipamentos, maquinários, instrumentos que são utilizados no preparo, no refino da droga, por exemplo. Crime que é um ato preparatório, artigo 34 da Lei de Drogas.
é o chamado tráfico de maquinários, né? Então, a pessoa, só o fato de ela ter o maquinário utilizado na preparação de drogas, já é crime, ato preparatório do tráfico, mas punido de forma autônoma. Outro exemplo semelhante, no caso de moeda falsa. Crime de moeda falsa, artigo 289, falsificação de dinheiro, artigo 289. A polícia ingressou na casa do falsário, não encontrou nenhuma cédula falsa, nenhuma moeda metálica falsa também, mas encontrou lá o aparelho que ele utiliza para falsificar as moedas, ou as cédulas, né? Enfim, nesse caso, ato preparatório que já é punível de forma autônoma. Bem lembrado, a lei de terrorismo. A lei de terrorismo aqui tem um detalhe importantíssimo. Essa lei, embora é uma lei, é a Lei 13.260 de 2016, deste ano, é uma lei que a princípio não consta no edital de vocês, mas é uma lei, pessoal, que requer especial atenção de todos os candidatos, aí, de todos os concursandos, porque certamente ela vai ser cobrada nos próximos certames. Certamente, você não tem dúvida, é a lei que está na moda. Hoje, nós aqui, como eu disse, eu estou atuando na coordenação da segurança dos Jogos Olímpicos aqui pela Polícia Federal, sou um dos integrantes das equipes, e aqui nós trabalhamos diariamente com essa questão, com esse problema aí do terrorismo. Então, esse está muito na moda. Recentemente, a Polícia Federal fez diversas prisões aí, já aplicando essa lei. E repare, pessoal, essa lei é uma lei que o crime não é necessariamente federal. Então, haverá investigações realizadas pela Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, mas também as polícias do Estado também farão investigações envolvendo a lei antiterrorismo, tá? E a lei antiterrorismo, no artigo 5º, ela prevê ato preparatório do terrorismo sendo punível de forma autônoma. Outro exemplo aqui, então, de antecipação de tutela penal. E aqui tem uma observação importante aqui, nesse ato preparatório, tá? Nesse ato preparatório do artigo 5º, porque esse é um ato preparatório previsto no artigo 5º e o crime de terrorismo está no artigo 2º. Então, o ato preparatório de terrorismo constitui aí o crime do artigo 2º. E aqui o legislador ele foge uma regra, tá? Nessa lei antiterrorismo, ele fugiu uma regra no tocante às frações. Se a gente analisar o Código Penal, a gente percebe que, por exemplo, na tentativa, a causa de diminuição de pena, ela é de 1 a 2/3. Essa é a regra, tá? De 1 a 2/3. Agora, veja só, no caso do ato preparatório de terrorismo, vai haver uma causa de diminuição de pena que vai ser de 1/4 a metade. Essas frações, essa fração diferenciada, não tenho dúvida que vai cair nos próximos concursos, tá? Então, fiquem atentos com isso. Então, nós já vimos a primeira fase, cogitação. Segunda fase, atos preparatórios que, em regra, não são puníveis, mas existem em caráter excepcional aí essa antecipação da tutela penal. Terceira fase, atos executórios. Aqui, o criminoso ele já começa a executar o crime. Aí ele já inicia o verbo do tipo, ele já começa a realizar aquela conduta nuclear. Então, o verbo descrito lá na figura típica, ele já começa a ser realizado pelo agente. Ao menos nessa terceira fase, a gente já pode falar em tentativa. A quarta fase é a fase da consumação. Existe algum conceito legal dessa fase? Será que existe um conceito legal de consumação? Está lá no artigo 14, inciso 1º. Consumação do crime. Quando se consuma o crime? Quando nele se reúnem todos os elementos da figura típica penal. Tá? Então aí está consumado o delito. E a quinta fase seria o exaurimento do crime. Tá? Que para alguns, né, como eu falei, parcela da doutrina entende que são 4 fases, e outra parcela entende que são 5 fases. Então, 5 fases, a última fase seria o exaurimento. O exaurimento é importante também, pessoal. O exaurimento do crime, imaginemos nesse exemplo que eu trouxe aí da extorsão mediante sequestro. O empresário está lá no cativeiro e o criminoso ele está negociando com a família o resgate. O crime já está consumado. Com a restrição da liberdade do empresário, o crime já está consumado. A obtenção do resgate, dos valores aí exigidos pelo criminoso como condição para a libertação da vítima, isso configura exaurimento do crime. O crime já se consumou lá quando ele estava no cativeiro, com a restrição, com a liberdade restringida. Então, o pagamento do resgate é um exaurimento. Isso aí o juiz leva em consideração. Quando o juiz vai aplicar a pena naquele critério trifásico, ou também chamado sistema Nelson-Hungria, porque foi ele que idealizou esse sistema. Então, nesse critério trifásico de aplicação da pena, na primeira fase, a gente tem que lembrar que o juiz ele analisa o artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais. E o juiz vai considerar esse exaurimento do crime, o recebimento dos valores ali pelo criminoso, como uma circunstância judicial desfavorável.
Então imagine, é óbvio, pessoal, que dois crimes de extorsão mediante sequestro, um no qual o agente ele não recebe, ele é preso antes de receber o resgate, outro no qual o agente também é preso, mas nesse caso ele já recebeu o resgate. Lógico que a pena desse, em que houve o exaurimento do crime, vai ser maior do que aquele em que não houve o exaurimento do crime. Então, o exaurimento do crime é importante. Em alguns crimes, o exaurimento ele funciona como qualificadora. Deem uma olhada depois no varimecum de vocês aí, no crime de resistência, artigo 329, parágrafo 1º. O parágrafo 1º é uma qualificadora e ali é um exaurimento do crime. O artigo 317, parágrafo 1º, que trata da corrupção passiva, também o parágrafo 1º é uma causa de aumento de pena que nada mais é do que um exaurimento da corrupção passiva. Então, o exaurimento também é importante. Então, essas são as 5 fases, tá? Preparação, cogitação, preparação, execução, consumação e, por fim, o exaurimento. Qual a importância do intercrimes para os institutos que nós vamos trabalhar hoje? Vocês vão entender agora. Então, nós vamos falar da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Vou dar uma lida para vocês. Separei aqui o artigo 15, do Código Penal, que trata desses dois institutos. O artigo 15 do Código Penal, quem quiser acompanhar aí. Então, diz lá o artigo 15, tá? Vamos dar, na primeira parte ele vai falar da desistência voluntária, na segunda parte ele fala aqui do arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, reparem bem, desiste de prosseguir na execução, aqui é desistência voluntária, ou o agente que impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz. O que acontece com eles? Só responde pelos atos já praticados. Então, vou ler novamente. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, aqui no artigo 15, nós temos aí essas duas figuras. O arrependimento eficaz na segunda parte e a desistência voluntária na primeira parte. Vamos falar sobre esses dois institutos, diferenciá-los então. Desistência voluntária, pessoal. Vejam, esses dois institutos, eles pressupõem a execução. Diz aqui, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então, nós estamos falando da terceira etapa do intercrimes. Nós temos aqui o ato a cogitação, os atos preparatórios, a execução na terceira etapa, a consumação na quarta. Quando a gente começa a terceira etapa, a execução, é a partir daqui, entre a execução e a consumação, que a gente vai falar em tentativa, é entre essa terceira e quarta fase que a gente vai falar em desistência voluntária, e é entre essa terceira e quarta etapa aqui do intercrimes que a gente vai falar do arrependimento eficaz. Pressupõe o início da execução do crime, tá? A lei é expressa nesse sentido. Então, se tem execução do crime, o agente ele pode desistir ou ele pode se arrepender de maneira eficaz. Quando ocorre um e quando ocorre o outro? Desistência voluntária, pessoal. O agente, então, ele inicia a execução do crime, ele não esgota os meios de execução, ele pode prosseguir, mas ele para, ele desiste, ele para por vontade própria. Então, o crime não se consuma, não por circunstâncias estranhas à sua vontade, não por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso é tentativa. O crime não se consuma porque ele não quis. Então, imaginemos que ele queira matar o seu desafeto. O criminoso queira matar o seu desafeto, ele pega um revólver, coloca o revólver com 6 munições, todas as munições possíveis ali, ele coloca 6 munições e dispara 3 vezes em relação ao seu desafeto, atingindo a perna. Então, atingiu a perna do seu desafeto, a vítima vai lá, cai, está gemendo de dor. Veja, ele tem mais 3 munições para deflagrar. Ele pode prosseguir na execução, ele pode ir lá e finalizar, ceifar a vida do seu desafeto ali com mais 3 tiros, mas ele desiste. Desiste e vai embora para casa. Veja, vai responder por homicídio consumado? Não, por quê? Porque a vítima não morreu, tá? Não estão presentes, então, todos os elementos da figura típica. Matar alguém não estão presentes, então não há o conceito aqui de consumação. Não está na quarta fase. É tentativa? Já falei, não é tentativa, porque na tentativa o crime não se consuma por circunstâncias estranhas à vontade do agente. Aqui não se consumou porque ele não quis, porque ele desistiu voluntariamente. Então, que crime que ele responde? Diz a lei, olha, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. Pessoal, responde por lesão corporal. Lesão corporal. Então, a desistência voluntária, e isso também ocorre com o arrependimento eficaz, elas funcionam como causa de exclusão da tipicidade. Exclusão de qual tipicidade? Da tipicidade inicial, daquele dolo inicial do agente. Exclui aqui a tipicidade do homicídio. O dolo inicial era matar, ele queria matar, você esquece isso, tem desistência voluntária,
esquece esse dolo inicial, exclui a tipicidade inicial, mas ele vai responder pelos atos praticados, nesse exemplo aí, por lesão corporal, tá? E qual a diferença do arrependimento eficaz? No arrependimento eficaz, o agente, ele inicia a execução, nós estamos aí na terceira fase, ele inicia a execução, realiza ali, então, começa a realizar o verbo, o núcleo do tipo, e ele esgota os meios de execução. Ele vai um pouco além, então ele esgota os meios de execução. Nesse exemplo que ele está com o revólver com 6 munições, imaginemos então que ele atire 6 vezes na vítima, atirou 6 vezes, e atingiu as 6 vezes em regiões não letal, por exemplo, não matou, a vítima caiu, está lá gemendo de dor, mas ele não tem como prosseguir na execução, ele já esgotou, ele não tem mais munição. Mas o que acontece? Antes desse crime se consumar, ele se arrepende e toma providências para evitar o resultado morte. Então ele socorre a vítima, leva para o hospital, faz tudo o que é necessário e a vítima sobrevive. Esse é o arrependimento eficaz. Então, que crime que ele responde? Homicídio consumado? Não, porque não houve consumação. Tentativa de homicídio? Não, porque o crime não se consumou porque ele quis, né? Não é circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o que sobra? Responde pelos atos já praticados. Esquece o dolo inicial do homicídio, esquece aquela figura inicial da tipicidade lá do homicídio, responde por lesão corporal também, pessoal. Compreenderam? Então, essa é a distinção. Nessa obra, Temas Controversos, eu deixei separado aqui, nós falamos aqui, abordamos aqui, ó, nessa parte, inclusive a gente fala o seguinte, olha, a gente chama a atenção do leitor aqui o seguinte, ó, o iter criminis é composto de 5 fases: cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. A desistência voluntária se dá no decorrer da terceira etapa, tem que ter execução, ao passo que o arrependimento eficaz ao término desta, tá? Então veja só, a desistência voluntária começou a terceira fase, que é a execução do crime, nós estamos entre a terceira e a quarta, né? Execução e consumação. Ele iniciou aqui, ele desiste, está logo no começo. Ele não esgotou os meios de execução. Lembre-se, ele podia dar mais 3 tiros nesse exemplo que eu dei. No arrependimento eficaz, ele já esgotou os meios de execução, ele está muito próximo da consumação, mas ele toma providências para evitar que ela ocorra. Então, nesses casos, ele responde pelos atos até então praticados. Então, essa é a desistência voluntária, esse é o arrependimento eficaz. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Cuidado com as terminologias, tá? Tem sido muito comum cair na prova expressões sinônimas. Então, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são conhecidos como ponte de ouro, tá? Ponte de ouro. Se cair na sua prova, o que vem a ser ponte de ouro é o nome dado, então, à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, institutos previstos no artigo 15 do Código Penal. Existe a ponte de prata? Existe, pessoal. É o artigo 16, o arrependimento posterior. Existe também a chamada ponte de diamante. Vejam só, é muita joia, né? Ponte de ouro, desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Ponte de prata, arrependimento posterior. E a ponte de diamante é o nome dado à colaboração premiada. Alguns doutrinadores, então, classificam a colaboração premiada como ponte de diamante, tá? Atenção com outra denominação que pode vir na sua prova, outra terminologia. O arrependimento eficaz também é conhecido por resipicência. Resipicência é o nome dado também ao arrependimento eficaz. Tá, pessoal? Agora, para a gente finalizar, eu quero trazer aqui para vocês uma questão também da lei antiterrorismo. Veja só, a lei antiterrorismo, ela vai alterar essa tradição no Código Penal. Nós acabamos de falar, ó, desistência voluntária e arrependimento eficaz a partir da terceira fase do iter criminis, a partir da fase da execução. Iniciou a execução, entre a execução e consumação, entre a terceira e a quarta etapas que a gente vai ter tentativa, é que a gente vai ter desistência voluntária, é que a gente vai ter o arrependimento eficaz. Na lei antiterrorismo, pessoal, na lei antiterrorismo, aqui a lei traz uma novidade. Ela fala que, nós falamos, olha, tem um ato preparatório no artigo 5º, um ato preparatório, uma antecipação de tutela penal, no artigo 5º, um ato preparatório de terrorismo sendo punido de forma autônoma, o que a doutrina italiana classifica como crime obstáculo, né? Falamos isso. No artigo 10, a lei antiterrorismo fala o seguinte, olha, que é possível você aplicar no ato preparatório do terrorismo, ato preparatório, segunda etapa, é possível você então aplicar na segunda etapa do iter criminis, no ato preparatório do terrorismo, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz.
Vejam só, pessoal, que novidade. Isso aqui é uma tremenda novidade da lei antiterrorismo e confesso que na prática eu não consigo imaginar uma hipótese assim. Estou curioso até para aguardar, estou aguardando ansiosamente, curioso pela doutrina, a doutrina ainda que está se formando aí, que deve vir em breve nas bancas, para dizer aí nas livrarias, né, quais são os exemplos aí de desistência voluntária e de arrependimento eficaz desse ato preparatório de terrorismo. Eu acredito que vai ser mais uma dessas hipóteses em que a gente vai ficar só na teoria, tá? Que na prática dificilmente isso deve acontecer, tá? Mas olha que exceção importante. Tradicionalmente o Código trabalha com desistência voluntária e arrependimento eficaz a partir da terceira etapa do intercrimes. Na lei antiterrorismo, eles são aplicados em atos preparatórios, segunda etapa do intercrimes, tá? Então isso é uma novidade tremenda. E poderia a lei antiterrorismo agir dessa forma? Pessoal, a lei antiterrorismo ela poderia agir dessa forma. A gente tem que lembrar do artigo 12, lá da teoria da norma penal. Artigo 12 do Código Penal. O que diz o artigo 12 do Código Penal? Separei aqui para dar uma olhada com vocês também. Vejam só. O artigo 12 do Código Penal ele traz dois princípios, tá? Eu costumo falar nas minhas aulas desse artigo aqui, porque muitos concursandos não estudam esse artigo 12 e ele é importante. Olha só o que diz o artigo 12, ó. As regras gerais deste Código, nós estamos falando do Código Penal, né? As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial. Essa é a primeira parte. Se esta não dispuser de modo diverso. Então, na primeira parte do artigo 12, nós temos um princípio. Qual princípio que é? Princípio da convivência harmônica das esferas distintas. Parece complicado, mas não é. Princípio da convivência harmônica das esferas distintas. Imaginem essas esferas distintas como os diplomas legais. Então, convivência harmônica dos diplomas legais. Como assim? Vejam só, o que está dizendo aqui a primeira parte? As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial. Regra geral do Código. Quais são? Onde estão as regras gerais do Código Penal? Artigo 1º ou artigo 120? O artigo 1º e o artigo 120, regras gerais do Código, se aplicam a todos os crimes do Código Penal e das leis extravagantes. Só que cuidado, na parte especial do Código também existem regras gerais. Por exemplo, o grande exemplo aqui, o artigo 327 do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público para fins penais. Para o direito penal, o conceito de funcionário público está no artigo 327. Não tenha dúvida, isso é uma norma geral que está prevista por questões aí de interesse do legislador, né, de topologia dos crimes funcionais lá, foi colocado no artigo 327. Então, mas é uma norma geral prevista na parte especial. Essas normas gerais são aplicáveis não só ao Código Penal, mas a todos os outros diplomas legislativos. Princípio da convivência harmônica das esferas autônomas, os diplomas legais. Então, parte geral aplicável aos demais crimes. A segunda parte do artigo 12 fala o seguinte: se esta lei especial não dispuser de modo diverso, princípio da especialidade. Nós sabemos, uma regra especial, ela prevalece sobre a geral. E é justamente o que acontece aqui na lei antiterrorismo. A lei antiterrorismo está trazendo uma regra especial da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, que vai ser aplicável apenas ao crime de terrorismo. Então, essa regra geral do Código Penal, aqui, ela não é aplicável, em face do artigo 12. Então, as regras gerais deste Código, do Código Penal, aplicam-se aos fatos incriminados em lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, em face do princípio da especialidade, é perfeitamente possível, sim, o legislador, como fez aqui na lei antiterrorismo, excepcionar essa regra, trazendo uma desistência voluntária e o arrependimento eficaz para um ato preparatório para a segunda fase do iter criminis, rompendo com a tradição do Código Penal. Outro exemplo aqui do artigo 12, só para finalizar, veja, o artigo 12 ele fala o seguinte: regras gerais desse Código aplicam-se aos fatos incriminados em lei especial. Nós sabemos, o Código Penal prevê, ele pune a tentativa, está no artigo 14, punibilidade da tentativa. Então, a tentativa ela é punível nos crimes previstos no Código Penal e em leis extravagantes, salvo se a lei extravagante dispuser de forma diversa. A lei de contravenções penais, no artigo 4º, ela fala que a tentativa não é punível. Embora a gente possa imaginar na prática uma tentativa de contravenção penal, mas ela não é punível. Então é um princípio da especialidade aqui novamente. Regra especial prevalece sobre a geral. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês aí, nessa meia hora mais ou menos aí do Periscope, né? Questões importantes envolvendo desistência voluntária e arrependimento eficaz.
Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês aí. Agradeço mais uma vez aí a Editora Armador por esse convite. É uma honra, um privilégio estar aqui encerrando esse bate-papo com vocês. Desejo a vocês que farão concurso de delegado de Polícia Civil do Pará toda a sorte do mundo. É como eu digo, né, pessoal? Agora é a hora de faca na caveira. Vamos para cima da banca. Vocês querem colocar ponto 40 na cintura, então vão para cima da banca. Contem conosco aí nas redes sociais. Nós estamos aí também disponíveis, aí, trazendo dicas diárias, dicas motivacionais. Podem tirar dúvidas comigo, como muitos alunos fazem por meio das redes sociais. Eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Força nos estudos, então. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.